Muito bem, voltando aqui à explicação. Hoje eu estou com 73 anos de idade, né? Caminhando para os 74. O tempo passa muito, muito rápido, principalmente depois dos 50, voa, né? Então, o objetivo desse podcast é passar o máximo de informação da minha jornada que eu tive em busca de um novo lar, uma novas possibilidades de vida, né? Que eu achava que seria o ideal. Bem, então, como eu estava dizendo, eu vou contar desde a minha chegada em Lisboa, tudo mais, vou dar continuidade, mas eu quero explicar que hoje está acontecendo muitas coisas no mundo que antes, um ano atrás, um ano e meio atrás, não estava acontecendo. O mundo está num conflito muito grande, uma transformação sobre questão de xenofobismo aumentando. Enfim, é compreensível que Portugal até tenha esse tipo de sentimento em relação a estrangeiros, porque, por exemplo, Portugal é uma ilha, assim, um pedacinho, né, ligado ali na Espanha, tão pequeno, com 10 milhões a 11 milhões de habitantes, mas tem um pouco mais do que de 2 milhões, mais ou menos, de estrangeiros que vieram da Índia, do Paquistão, toda essa região oriental, né? E muitos vêm e conseguem desenvolver trabalho, montar seus próprios negócios, trazendo uma certa vantagem para a economia portuguesa local. Só que a maioria não. E a maioria, infelizmente, utiliza da sua própria cultura, querendo implantar numa cultura que não é deles. Aí acaba criando conflito, né? E não só esses brasileiros, inclusive também outras nacionalidades, são quase 2 milhões e meio, se não me engano. É muita gente. E o sistema deles político, o sistema de saúde, está extremamente congestionado. E, em outras palavras, a situação que Portugal está passando hoje relacionada à imigração é terrível. Portugal, como turista, vai passar 90 dias, é um espetáculo, o povo super recebe muito bem e tudo. Mas para você ir como imigrante, quero deixar bem claro para quem tem ideias de imigrar para Portugal, né, que tem que estar muito, muito bem preparado. Vou continuar contando as minhas dificuldades, né, basicamente. Por exemplo, quando eu cheguei em Lisboa, eu sempre eu viajava, né, ficava em hostels, porque o hostels, apesar de você é mais barato teoricamente do que um hotel, né? Um hotelzinho simples. A questão toda é que tudo isso tinha que estar planejado antes de eu sair do Brasil, pelo Booking, né, que é um aplicativo que você consegue encontrar espaços, hotéis e tudo mais. Eu já antecipei, já reservei, né? Porque a pessoa para sair do Brasil, para quem nunca saiu e quer emigrar, ele tem que ter o passaporte, ele tem que ter o seguro de saúde, de viagem, que envolve uma série de detalhes técnicos, né? A passagem tem que ter a passagem de ida e volta, caso ele vá como turista, né? Se caso ele conseguir um emprego, essa coisa toda, já um pouco muda um pouco nas exigências, mas é sempre bom ter passagem de volta com longo prazo, porque a pessoa pode não se adaptar, né? Então é bom. Enfim, ver todas as condições, os tratados existentes entre Portugal e Brasil,
e apanhar por escrito isso, ver o que está acontecendo lá no país antes de você tomar a sua iniciativa. Então, são pequenos detalhes que às vezes a gente não, vou tentar a vida. Hoje não é mais assim, tão fácil, né? Não estou dizendo que é impossível, não. Cada um tem seu destino, tá? Cada um tem seu caminho, tem as suas necessidades. Às vezes, no meu caso, para mim, eu com 73 anos de idade, com pouco capital, mesmo planejado do jeito que eu já conhecia, com toda a experiência internacional de 40 países, que Portugal foi o 40, né? Que eu já vivi, ah, não, assim, eu tive toda essa dificuldade, passei, não me impediu de passar problemas e dificuldades de imigração. E principalmente no passado, apesar de eu ter viajado, eu não fixava muito nos países, né? Eu ia rodando, viajando de um país para o outro. É quase que um nômade, né? Vamos dizer assim. E todas essas conquistas, essas viagens que eu no passado eu viajei, a maior parte praticamente eu não tinha dinheiro, tinha mais dinheiro da passagem, o local para chegar, e de lá eu fazia muitas trocas, que eu tenho muitas habilidades profissionais, então eu podia trocar um pouco das habilidades com hospedagem, alimentação, às vezes ganhava até um troquinho, né, vamos dizer assim. E foi assim que eu consegui, né? Literalmente eu fui um mochileiro. Então eu vou ter que contar histórias disso num terceiro podcast, né? Especificamente sobre as viagens que eu fiz desde os Estados Unidos, a primeira, 1983, e da sequência. Mas voltando a Portugal, que é o objetivo desse podcast agora, né? Só estou contando toda essa vivência, minha experiência, que eu tive uma tremenda dificuldade, né? E o mundo mudou, né? Porque eu estava falando sobre Portugal, as dificuldades, a economia, a inflação está altíssima, um salário baixíssimo de 860, se eu não me engano, euros, né? Então vocês vão entender que como é difícil para o próprio português, o cidadão português, hoje viver. Se ele não ganhar além de 2 ou 3 salário mínimo, fica muito difícil. E eu morei numa comunidade familiar, numa zona rural, onde eu vi que era bem difícil para algumas famílias de 2 crianças, casal, né? Muita dificuldade. A gente conversava muito sobre questão, principalmente na área de saúde, então, era muito difícil encontrar médicos, e tinha que esperar horas para poder ser atendido. Enfim, a situação é delicada, é complexa para a família portuguesa, entendeu? E então você imagina, ainda vem os estrangeiros para competir lá, né? Inclusive eu também estava competindo tentando competir, só que sorte deles que eu não fui aceito, né, nesse ponto, né? Mas, enfim, eu quero dizer que é compreensível o sentimento de revolta, o sentimento de insatisfação, de frustração dos portugueses relacionado a receber estrangeiros, mesmo eles precisando disso, né? Bom, então agora vou dar sequência da minha chegada em Portugal. Eu tinha reservado um hostel em Lisboa, próximo, não no centro da cidade especificamente, um pouquinho afastado. Portugal, no caso Lisboa especificamente, toda a região de Lisboa, é muito bem servida para o sistema de transporte. É, e é impressionante, você tem metrô, você tem trens, você tem barcas, ônibus, além de Uber, além de outros sistemas de transporte. E, enfim, você
não deixa de se locomover e com uma rapidez e confortável, né? Às vezes, dependendo do tipo de transporte, o horário é que o bicho pega, né? Que, principalmente mais afastado nas zonas rurais, no meu caso, que morei numa zona rural, né? Na área de Palmela mais que plantava-se muita uva, batata, a zona dessa área de agrícola, vamos dizer assim. O sistema de transportes é bem deficitário em nível de horário, né? Então, foi o que vou contar mais à frente o que aconteceu, né? Porque o meu objetivo é contar a realidade, não é fazer uma crítica contra o país, né? Passar o que eu vivi, entender, eu tentei me incorporar na comunidade portuguesa dentro das minhas possibilidades, porque é isso, né? Qualquer pessoa que tenta se emigrar para algum país, ele tem que entender como é o país, a geografia do país, a história do país, a cultura do país. Fora disso, não dá certo. É igual um acasalamento, um casamento entre uma pessoa que é alcoólatra e outra não é. Não dá, vai sempre ser um problema de vários conflitos, né? Em outras palavras, o que eu quero dizer, se você não entender a cultura, não se adaptar à cultura local, não ser adaptável, você vai ter muitos problemas. Principalmente pessoas também que têm uma família grande, muito unida no país de origem que ela vem, seja Brasil, seja de qualquer lugar, ela vai ter dificuldade, ela vai sentir saudade, o clima vai mexer tremendamente com aquela pessoa. Então, é um caso, assim, na questão da imigração, um caso a pensar bem hoje, em 2025, principalmente, né? Mas, sim, aí eu fui para um hostel. Fiquei lá 2 dias, não, eu tinha pago 2 dias, já desde o Brasil, e o que aconteceu é o seguinte, que eu fiquei mais 2 dias para conhecer o local, se movimentar, e o meu objetivo era ir para Setúbal, né? Que eu queria ficar mais próximo do mar, né? E eu não conhecia Setúbal. E a capital, no caso, é muito difícil você viver, você vai encontra muitas coisas boas e muitas coisas difíceis, no caso de Lisboa, né? E eu queria ficar um pouquinho mais afastado, né? Aí eu fiquei uns 4 dias nesse hostel próximo a Lisboa, né? É, não zona rural, zona mais próximo, é apenas um bairro mais distante, mas que eu tinha que tomar o metrô ou o ônibus também, poderia, né? Que eles chamam de autocarro. E outro detalhe interessante é os dialetos, as expressões idiomáticas, a forma de se comunicar é completamente diferente do brasileiro. A gente quebra a cara. Quando, às vezes, um português daquele bem do interior, nossa, você nem entende a língua dele. É complicado. Eu muitas vezes eu perguntava, me explica o que significa isso, por favor, eu não entendo o que significa, né? Enfim. Inclusive, eu entrei até numa escola, numa organização para aprender o idioma português local, para entender a gramática, enfim, para poder ter uma socialização mais fácil, né? Foi o que eu fiz, que foi muito interessante. Foi um dos cadastros que eu consegui, que eles chamam de, no caso, passaporte qualifica, né? Você pode fazer um curso, né? Para terminar o ensino básico, o ensino secundário e até a faculdade, né? E o governo, muitas vezes, dependendo da situação, você recebe uma pequena ajuda de custo, né? De passagem, essas coisas, é pequeno, mas ajuda, né? Agora, um outro detalhe, falando sobre esse ponto, é que muitas organizações de nome de ajuda, entre aspas, né, a imigrantes, elas são bem corruptas, né? Você, às vezes, nem todas são idôneas, como a gente pensa, mesmo sendo o português
com bastante idoneidade, assim, em geral. Mas existe muita corrupção também em Portugal, independente da questão política, né? E essas organizações aproveitam, né, da fragilidade de muitos imigrantes e te convida você para participar, mas por trás eles não te dão nada e por trás eles ganham com a sua participação nos cursos, nos programas deles. Então tem que ficar muito atento, porque de repente você tem direito a uma situação, ajuda econômica, e não está recebendo isso. E eu tive que brigar muito, tive numa dessas organizações e eles não foram 100% corretos, né? É, enfim, então, se você entrar em algum tipo de curso, que não seja pago, que seja um curso, nesse caso, né, de terminar o nono grau, que ele chama até o 12º grau, lá em Portugal, você recebe essa ajuda, né? Mas cuidado, né? Muito bem, eu saindo do centro, próximo desse hostel, eu fui para Setúbal, né? E a alternativa que eu consegui, sim, eu fui para um outro hostel, chamava Pousada da Juventude. É um hostel que é associado à prefeitura local, né? E é muito confortável, o pessoal muito simpático, me recebeu muito bem. Não, não é caro, mas também não é barato não, né? Acho que era, na época eu estava pagando 12 euros mais ou menos a diária, né? Então, vamos dizer assim, não, chegou mais um pouco. Então eu fiquei lá uns 15 dias nesse local. Gastei um dia não, né? E até o que eu comecei a procurar quartos para alugar, né? Para me morar, né? E não era que eu queria era uma casinha para mim morar, para me ter mais liberdade. Mas naquele momento eu saindo do hostel lá em Lisboa, fui para esse hostel em Setúbal e onde, como diz, ali foi bem confortável, que eu estava muito vazio, então eu tinha mais privacidade, o próprio quarto mesmo, não precisei dividir com ninguém, eram 4 camas, né? Agora, e é no centro básico de Setúbal, né? Enfim, agora a dificuldade, quando eu encontrei um quarto de uma pessoa, também próximo do hostel, uns 2 quilômetros mais ou menos de distância, mais no alto, que eles chamam de Miradouro. Eu consegui uma casa bem velha e lá tinha que 3 quartos, não, 4 quartos. Embaixo morava a dona da casa e em cima ela alugava os 4 quartos, que tinha uma cozinha e um banheiro, tudo dividido. Eu tive muita dificuldade, né, nesse local, porque era uma casa velha, úmida, e tinha 3 jovens brasileiros que não gostavam muito da parte de limpeza, principalmente da cozinha, né? E eu, como sendo vegetariano, vegano, tive muita dificuldade, né? De adaptar nesse meio, mas eu fiquei lá, consegui ficar lá um mês, praticamente, que lá era. E agora o valor, né? Olha só, gente, eu pagava 300 euros por um quartinho, entendeu? Pequeno mesmo, que tinha até uma geladeirinha, mas não tinha mais nada, banheiro fora. E a minha dificuldade de relacionamento com os jovens foi muito grande, né? Porque a gente vivendo um estilo de vida, independente da idade de ser jovem ou velho, já, já há uma separação, né? Por mais adaptável que a gente seja, fica difícil. E quanto mais a pessoa idosa ser, a gente fica muito exigente, né? Então, tive dificuldades ao ponto de ter que sair de lá antes de completar 2 meses, né, vamos dizer assim. E o custo absurdo, né, 300, olha, se o salário é 840, 860, se eu não me engano, imagine, só isso são 300. O que sobra? 800,
passou para 500 e pouco reais, euros, né? E não dá para se viver muito bem com esse capital, entendeu? Porque lá é tudo caro, né? Você vê, ó, aqui no Brasil você paga um azeite a 50, 55 reais, até 60, dependendo da marca. Não é muito diferente. Em Portugal você paga em torno de 10 euros um bom azeite, né? O caso lá tem o galo, que é conhecido, é famoso lá, né? E aqui no Brasil também. Só estou comparando que as diferenças, dependendo do alimento, fica bem mais caro do que no Brasil, né? Imagine, entendeu? E lá você paga em euros, que é 6 vezes mais do que o real, né? Então, a não ser que você ganhando o dinheiro de lá, melhora um pouco, mas se você traz o seu capital do Brasil para usar lá, pior coisa que você pode fazer. E nunca use cartão de crédito. É a pior coisa que tem. Cartão de crédito brasileiro, com crédito, dinheiro de brasileiro, você vai se ferrar. Foi o meu caso que aconteceu, né? Acabei tendo que usar no final. Eu vou chegar lá. Bom, então eu fiquei lá nesse local um mês e pouco, e nesse período que eu estava, eu comecei a buscar, porque 6 anos anteriormente, eu estive em 2019, eu estive em Portugal, e lá em Lisboa, e eu fui tirar o número que eles chamam de identificação, que eles chamam de NIS, né? É tipo um CPF, né? Local, né? E eu achava que o fato de eu ter esse, esse número lá cadastrado, uns 6 anos atrás, vamos dizer assim, eu achava que ia facilitar a minha possibilidade de imigração para lá, né? Aí que o bicho pegou. Por um lado, tudo bem, eu já tinha o número já, mas eu fui ver, simplesmente apareceu uma multa, porque eu esqueci, eu, não, eu me cadastrei de uma forma que eu não tinha orientação, que eu abri uma, que é assim, você tem, tira o número e você abre uma atividade com prestador de serviço, que era o meu caso, né? E eu fiquei só 2 meses, porque eu tive dificuldade financeira também, logo no começo, e também problemas de saúde, fui obrigado a voltar ao Brasil e fui embora, voltei. Agora, quando cheguei lá, me apresentaram uma multa porque não tinha fechado a atividade. Sabe qual o valor dessa multa em 3 anos, vamos dizer assim, né? Dois anos e meio depois, né, que eu tinha saído? 8.500 euros. Exatamente isso que você estava ouvindo. 8.000. Uma loucura. Eu falei, que é isso? Eu, como é que eu vou pagar? Eu não tenho nem esse dinheiro, entendeu? Eu nem cheguei, eu cheguei com 3.000 euros, eu acho que foi o máximo que eu cheguei lá, entendeu? E não tinha como. Aí eu entrei no processo de contestação, mandei tudo quanto é documento, explicando que eu não morei lá em Portugal, não estava morando e tal, pedindo a eles para aliviar, né? Mas eu nunca recebi resposta disso, né? A única coisa que eles fizeram na época foi parar a continuidade de gerar juros em cima daquela dívida. Então, assim, é muito perigoso você entrar, tentar se cadastrar e sem saber o que você está fazendo. A pior foi uma experiência assim assustadora para mim, né? Bom, pois é, então eu já tinha um número de que eu achava que ia me facilitar. Aí eu tive que tentar, porque lá em Portugal você tem que ter, para se cadastrar, ter documentação, você aluga uma casa, né? Ou um quarto, mas tudo já registrados. Aí você tem que ir na junta da freguesia, que eles chamam, que é o termo exato, para tirar um atestado de moradia, né? Que é assinado pelo presidente dessa junta. A junta é como se fosse bairros, né? É como subprefeituras, né? Vamos dizer assim. E o subprefeito assina dizendo que você mora lá, confirmando tudo direitinho. A partir desse documento que você pode dar continuidade de outros
outros documentos. Os meus vizinhos foram gentis comigo e assinaram como comprovando, né, a minha moradia lá no local. Entendeu? Foi assim, eu fiz amizade com os vizinhos, um casal, e eles foram muito, muito bacana comigo, muito simpático. Me ajudou muito até os últimos momentos que eu estive lá, em várias situações. Então, vamos assim, isso foi bem simples assim de tirar, mas eu tive situações assim antes de quando eu morava em Setúbal mesmo. Isso que eu estou falando de uma outra cidade, Palmela, que era a prefeitura que eu consegui tirar esse atestado de moradia, né? Agora, em Setúbal, eu fui lá para ver na área que eu morava, a mulher me apresentou, não, você tem que ter uma série de documentos para poder ter esse certificado, tem que duas pessoas assinar por você, tem que pagar no seu, enfim, olha, só foram dificuldades, vocês não podem imaginar. Era frustrante você chegar, a burocracia portuguesa é 1000 vezes pior do que a brasileira, entendeu? Porque mal ou bem aqui você consegue encontrar as pessoas, tem um diálogo contigo, mas lá não, você não tem, eles não querem nem saber, a maioria. Claro, você encontra pessoas maravilhosas, com paciência, aí é a questão da sorte, que foi meu caso depois, de tanto insistir, que eu consegui tirar outros documentos também, né? Agora, a segunda parte, que foi a questão do segurança social e tal, quer dizer, uma pré-segurança, não chegava a ser um número total, né? Era um documento que me daria condições de trabalhar e tudo mais. Nossa, mas o que eu encontrei de dificuldade. E outra coisa, cada subprefeitura, cada freguesia que você vai, cada junta, né, te diz uma coisa. Aí você vai numa outra, de um outro bairro, te diz outra, ou o contrário daquela que está dizendo. Olha, gente, vocês não podem imaginar. Ninguém se entende. Eles não seguem um padrão, entendeu? Então, cada lugar é um lugar. Então, foi dificílimo para mim. Foi nossa, assim, uma dificuldade que eu tive para conseguir me cadastrar, me tirar alguns documentos, né? Para poder tentar ver se eu conseguia me aproximar quais são as condições de tornar um imigrante. Nossa, e eu achava que eu estava perto e cada vez mais eu estava vendo que eu estava ficando cada vez mais longe. É um país muito complexo para você se emigrar, Portugal, né? Enfim, mas, né, como te disse, eu consegui esse certificado, depois eu consegui entrar no curso de português, né? E depois eu consegui também tirar, ter provisoriamente o número, de espécie de um SUS, não chega a ser, não tem nada a ver, tá? Mas na área que ele chama de utente, né? Teoricamente você pode assim, ser atendido e não ter que pagar tão caro um médico, né? Quando você foi lá se não tiver esse número, você vai pagar o número, o valor de uma consulta normal, que muitas vezes é bem cara. Esse número te dá uma certa coisa. Existe um acordo entre Brasil e Portugal, que teoricamente a gente estando viajando ou ficando mais tempo lá, a gente pode ser recebido e com esse documento você pode ser atendido. Mas na prática não funciona muito bem, não. E uma vez eu vi alguém falando, um ministro aí falando aqui, dizendo que porque a saúde de Portugal é bem boa. Foi boa, agora é uma das piores que tem. Além de ser tudo privado, a dificuldade para os próprios portugueses que nasceram, viveram, que vivem lá, coitados, estão passando um sufoco danado. Para estrangeiro, então, nem se fala. A única alternativa é fazer um plano de saúde e ter um seguro de saúde. As duas coisas, porque é bem complexo, né? Eu até vou contar depois a minha chegada no Brasil, os problemas de saúde que eu tive que ser atendido
e é impressionante, aqui já antecipando já, o Brasil é o único país do mundo que tem um sistema único de saúde, que é o SUS, que funciona. Claro, existe, dependendo da cidade, do bairro, do local, tem muitas dificuldades, mas se comparar com o que acontece em Portugal, nossa mãe. Inclusive, como disse, vou fazer um documentário sobre isso, né? Explicando não só Portugal, como quando eu precisei viver, estive morando nos Estados Unidos, precisei de ser atendido em emergência, quando eu morei em Londres, também precisei de ser atendido na época, era bem mais novo, hein? Na Holanda, enfim, eu vou contar isso no próximo podcast sobre a questão da área de saúde especificamente. Mas dando continuidade, né, para não ficar muito longo, a minha situação é porque eu fui para Portugal achando, por eu ser um escritor, ter um livro publicado na área de veganismo, de eu ter criado a Associação Vegetariana Brasileira, ou seja, há mais de 50 anos que eu estou envolvido com esse nicho, né, que é alimentação, saúde e bem-estar, né? E eu achava que em Portugal, por estar na Europa e tal, eu ia encontrar portas abertas, mas olha, foi muito difícil. O português, em geral, quando se trata de mudar certos padrões, é muito lento, muito difícil mesmo. E é um mercado extremamente fechado. Eu não encontrei solidariedade, comunidade aberta, vi muita competição, né? Mas, enfim, então essa parte de alimentação, visitei alguns restaurantes, até fiz, quem assistiu os outros vídeos anteriores, né? Eu mostro a visita a 2 restaurantes vegetarianos e veganos, né? Um vegano, e como funciona. Mas eu confesso a vocês que eu senti cada vez mais uma dificuldade, que era o meu nicho, era o meu trabalho, o meu objetivo era trabalhar como através da internet, né, como influenciador nessa área de saúde e bem-estar, principalmente vegana, né? E tudo deu com muita dificuldade, consegui algumas vitórias, cheguei a ir, inclusive ir na prefeitura local, que lá é curioso o seguinte, que a prefeitura reúne todo de 15 em 15 dias o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, outros deputados, enfim, que vem também de fora, participa de uma reunião para discutir os projetos locais, né? E qualquer cidadão que vá lá tem 5 minutos para se expressar as suas necessidades, ou fazer uma crítica, ou falar coisas boas, né, a favor. E eu consegui, fiz amizade com uma pessoa que trabalha lá, e ela me explicou que sim, era possível eu conversar com os políticos, né? Porque eu tinha ideia de criar um festival internacional de veganismo em Setúbal, lá em Portugal, né? Como eu já montei isso aqui, participei nos Estados Unidos e outros países também, eu achava que seria fácil fazer uma coisa lá, né? Criar um, um porto de encontro, um posto de encontro, um ponto de encontro de vegetarianos, veganos, espiritualistas, etc. Uma série de ideias que eu tinha, né? Para relacionada a Portugal. E eu tive esses 5 minutos e fui lá falar com os políticos, né? Tem inclusive esse vídeo também colocado, onde fui na prefeitura e falei que era minha intenção fazer, organizar. Até fui convidado por um dos vereadores lá, né, para discutir qual a minha intenção, qual era o projeto, se eu tinha tudo organizado e tal. E felizmente, né, nessa reunião eles falaram para mim, a ideia era interessante, mas Setúbal não tinha muito interesse de mudar os padrões, que a alimentação lá ou é carne, bastante carne de porco,
de vaca e muito peixe também, porque é a área marítima, né? Eles mudar para vegetarianismo, veganismo, fazer alguma coisa relacionada a isso, naquele momento eles não sentiram muito possibilidade, né? Conversando com o vereador lá, ele disse que ainda tinha oposição, né? Que que estava no poder e não estava, provavelmente não ia liberar verbas para tal objetivo, tal plano. Enfim, essa foi a minha experiência que tive nessa coisa, né? Sobre esses desafios, que foi um desafio, né? Agora, todo momento, quando eu cheguei lá, eu não sabia que eu tinha que, não poderia passar dos 90 dias ou um pouco mais sem pedir o visto de que eles chamam de manifestação na época de interesse, que me daria condições legais de estar no país. E pela internet até estava aberto e tal. E aí eu pensei, estava um pouco receoso, porque eu estava com a dívida com o governo, eu estava assim me sentindo inseguro e achando que os documentos que eu estava tirando seriam suficientes para mim. Olha só, ingenuidade e ingenuidade da minha parte, entendeu? Eu com 73 anos fui um pouco, bastante ingênuo, né? E não me cadastrei. Então, uma semana depois, que eles deram uma semana para várias pessoas, isso eu já estava lá uns 4, 5, 6 meses mais ou menos, e eu não, eles fecharam, acabaram com a tal manifestação de interesse que dava a condição do turista, a pessoa que ia como turista, o brasileiro ia como turista, e poderia se manifestar interesse de morar no país, né, de tentar. E eu não fiz isso, né? Mas por que eu não fiz? Também, eu não fiz porque a lista de documentação, de documentos que eles estavam pedindo, grande parte eu tinha, mas tinha algumas que, principalmente a questão financeira, a comprovação de renda, né, de subsistência, que eu poderia estar no país durante o período X. Isso eu não tinha. Aí eu fiquei um pouco inseguro, acabei deixando para lá. E foi a pior coisa, devia ter tentado, porque se eu tivesse esse mesmo cadastro, mesmo que eu não tivesse já esse número, eu teria uma pré-seleção, assim, eu poderia estar legalmente, né? Já tentando esperar eles me chamarem para fazer a entrevista, para mostrar os documentos, e eu já estaria no caminho, vamos dizer assim. O que aconteceu é o seguinte, por ter muita quantidade, eram mais de 600 mil pessoas que tinham feito esse cadastro antes de encerrar, né? Então, tinha muita gente. Imagine que com as 600 mil pessoas, para poder o sistema deles aprovar ou não aprovar, não tinha nem funcionário para isso. Houve inclusive um conflito muito grande. O pessoal quis entrar em greve da imigração, porque não tinha gente para atender tanta gente, né? Foi assim um sufoco mesmo. Ainda é até hoje, né? Eles ainda não conseguiram, porque quando eu saí de lá estava em torno de 400 mil ainda para ser chamado, né? Enfim, foi aonde eu não consegui, assim, né, tirar esse documento, porque eu descobri que todos os documentos que eu tinha tirado não valia para nada. O único documento que valeria era o tal manifestação de interesse, né, ou a CPLP, que seria também um visto de permanência provisório temporário, né, quando você poderia trabalhar por conta própria ou não, enfim. E isso também, na época um mês atrás, um mês e meio atrás, ainda não tinha sido liberado. Não sei nem quando vai ser, que seria uma outra forma, um segundo tipo de visto, né? Vamos dizer assim. Então, sem esses documentos, com tudo que eu tinha, eu era ilegal. Aquilo me deixava preocupado. Eu tentei conversar com alguns advogados, algumas pessoas, principalmente essas associações de ajuda a imigrante. Olha,
ninguém sabia de nada, da resposta de nada, enfim, uma insegurança total. Então eu estava assim, meio ilegal, meio legal, mais para ilegal, né? Isso, a situação financeira, não produzindo, não gerando capital, utilizando o meu crédito, gente, foi barra. Problema de saúde, faltando até comida em casa, como pagar as contas. Sim, perdão, eu não dei continuidade. Quando eu saí, eu estou já antecipando, quando eu saí lá de Setúbal, eu consegui, de porta em porta, fiz contato com um brasileiro, com uma pessoa que tinha morado nessa região, né, rural, que eu falei, vou para longe para ver se eu consigo uma casinha mais barata, né? E, enfim, eu consegui, sim, uma informação onde tinha uma produção agrícola de uva, né? Vinha, que eles chamam, e soube de uma pessoa que tinha algumas casas, né, uma comunidade familiar. Eu parti para lá e encontrei o senhor, né, dono da região, e ele disse a princípio que não tinha nada vazio, que a casa tinha uma casa que estava vazia, mas ele estava aguardando uma pessoa, uma senhora, para alugar aquela coisa. Eu falei, tá, te agradeço, mas pelo menos dá para o senhor me mostrar o que é que estou perdendo ou não. Aí ele olhou, tá bom, daqui uma hora você vem e volta e eu vou te mostrar, mas sem compromisso. Entendeu? Ela, tá bom, vou lá. Bom, moral da história, uma hora eu voltei e ele foi lá, me mostrou a casa e disse que o valor do aluguel na época, né? E eu falei, legal, assim, o que eu estava pagando lá em Setúbal 300, né? E o valor que ele realmente foi um achado, né? De R$ 175, uma casa com quarto, sala, cozinha, não, quarto, banheiro, e uma sala-cozinha, né, conjugado. É, com preço praticamente a metade que eu pagava no quarto. Não foi um achado, né? E eu achei tudo bem, disse, mas tem que pagar a caução, tem que pagar antecipado, e tudo bem, eu tinha dinheiro naquela época, né? E fui lá, no outro dia já voltei, e ele ainda ficou assim, não, mas não sei se eu vou alugar porque tem outra pessoa que eu ia colocar, você é conhecido de quem é você, bababá, que toda aquela questão que ele estava certo, claro, não me conhecia. Enfim, eu tirei o dinheiro, a mulher dele estava do lado, e disse, tá aí, ele que está querendo te pagar. Aí, como ele gosta muito de dinheiro, tá bom, tá bom. Tá. Aí ele recebeu, eu paguei o primeiro mês junto com o depósito, vamos dizer assim, que eles chamam de calção. Aí consegui morar nesse local, a casinha bem, sim, bem legalzinha, né? Nossa, foi assim, uma benção encontrar aquela casa, porque eu estava no sufoco danado lá, morando lá no quartinho lá, apertado e tendo vários conflitos, né, com questão lá do pessoal, inclusive também a dona da casa. E foi um machado, né, essa coisa. Mas eu encontrei no final, era na parte do verão e tudo, né? Então não tive nenhum problema inicialmente, né? Aí eu consegui botar a internet na casa, consegui fazer várias coisas, enfim. O meu custo total não passava de 360 € entre internet, telefone, enfim. Eu consegui durante um tempo manter esse valor, né? Coisas que eu pagava, 300 € só num quartinho. Mas hoje é muito difícil, quase que impossível você encontrar uma situação dessa, né? Mas não é só isso, a questão toda é o seguinte, a questão é, se você tem um objetivo na vida, se você tem uma necessidade, e parte para buscar isso, põe o foco, você, em geral, você sempre consegue. Talvez não 100% daquilo que você quer, né? Mas bem próximo daquilo que você quer, né? Então, foi a minha...
persistência em buscar e a minha necessidade de mentalizar nesse local, né? Foi aí que eu consegui esse espaço. Eu tive muitos bons momentos na casinha, confesso a você. No final, que eu encarei, que eu estou começando já o inverno, que eu passei muito sufoco, porque a casa era muito úmida, extremamente úmida. Eu tinha que dormir antes do inverno explodir, né? Que agora dormia com 4 cobertores, com 4 roupas em cima, foi muito difícil, entendeu? E a viver lá, ainda mais a saúde já estava delicada, não tinha como ir no médico e tudo mais. Eu comecei a passar, o dinheiro acabou todo praticamente, que as minhas reservas, né? Enfim, eu vi que não, o que, que eu fazia? Fiquei, vou embora de Portugal, vou para a Espanha, porque de uma parte estou legal, estou ilegal, ficar inseguro de até ficar com medo de ser deportado, enfim. Aquilo começou a me fazer uma pressão muito grande, né, na minha situação de ficar em Portugal, né? Aí eu comecei a procurar ajuda, né? Eu fiz algumas amizades lá fantásticas, pessoas que me ajudaram. Eu pedi dinheiro emprestado, pouco, 60 euros, né, para completar o aluguel, que já não tinha mais dinheiro. Tive um outro amigo também que me ajudou. Eu tive umas 3 pessoas em Portugal que foram bastante, muito legal comigo, que me ajudou. E é um outro lado que eu vi, que nem todos os portugueses são frios e não querem saber, né, da situação. E que é compreensível, né, porque a vida que eles estão vivendo hoje lá não tem nada prazerosa, é muito difícil mesmo, né? E no final, a coisa foi que eu comecei a usar meu cartão de crédito para pagar as contas. A bola de neve começou a aumentar tanto. Eu falei, caramba, estou com dívida aqui, estou criando dívida no Brasil, criei dívida no Brasil. Nossa, onde é que vai isso? Tem que socorro, preciso voltar, preciso ir para algum lugar. Pensei em ir para as Ilhas Canárias, que eu já morei lá na Espanha, mas a situação estava tão delicada, a minha saúde já estava me sentindo frágil, né? E aí comecei a pensar em voltar para o Brasil e começar a reavaliar, né? E o que, que eu iria encarar, coisas que eu não gostava muito, né? E aí foi, tá bom, eu decidi voltar para o Brasil. Mas como? Eu não tinha dinheiro. Simplesmente não tinha dinheiro para comprar passagem. Não. Como fazer? Entendeu? Aí eu tentei, vamos dizer assim, né, não podia pedir aos amigos que ninguém ia me dar 500 euros, né, para poder voltar ao Brasil. Aí eu procurei a assistência social, me indicaram que existia uma empresa, existe uma empresa internacional que ajuda pessoas migrantes a voltar para o seu país de origem. Eles ajudam, mas é uma coisa que leva muito tempo, né? Essa empresa tem em vários lugares do mundo. Eu fui na prefeitura de Setúbal e disse, olha, existe sim, mas para você conseguir vai ser mais complexo. Falei com a assistente social de lá, mas você mora onde? Eu moro na cidade de Palmela. Não na cidade, né, na zona rural. Aí ela disse para mim, vai me desculpar, mas eu não posso te ajudar. Você vai ter que procurar a assistente social de lá. E foi o que eu fiz. Então, aí eu fui, agendei tudo organizado. Quando eu agendei essa ajuda, essa explicação, olha, gente, até comida estava me faltando, os vizinhos estavam me ajudando a comer. Imagine só, né? Foi um sufoco que eu passei, meu Deus do céu. Nunca tinha passado tanta necessidade como passei em Portugal, né? Então, eu fui, voltando lá, a conversar com a assistente social, doutora Eunice, foi espetacular, ela teve uma paciência abençoada, me ouviu e tal. No final ela disse, olha, eu entendo a sua situação, na questão de alimento, de remédio, nunca, se você tivesse receita disso, você poderia conseguir ajuda.
Na questão de alimento, nós temos uma cesta básica, podemos, sim, isso não é problema, eu posso passar para você, né. E, você vai na questão de fazer o contato com essa organização internacional para tentar arrumar passagem já é mais complicado, né. Aí eu tenho que conversar com o meu diretor e tal, ver. Eu disse: "Tá bom". Bom, um dia depois, ligaram para mim e disse: "Olha, tá aqui, você está em casa, onde você está, a cesta básica". Enfim, eu fui lá, eu não estava em casa, eu estava próximo da estação de trem e encontrei com as pessoas da assistência social e me entregaram a cesta básica. E foi bastante coisa, nossa mãe. E eu fui para casa, levei, bom, pelo menos agora tem arroz, feijão, macarrão, tem, óleo, tem um monte de coisa, né, não tinha, né, quase nada, né. E, aí eu estava, em casa me organizando, uns 3 dias depois, ligam para mim dizendo, que queriam conversar sobre a possibilidade da questão da viagem, né. E fui lá. Quando cheguei lá, ela perguntou, sim, detalhe, eu tive que, eu contava, que eu ia conseguir de um jeito ou do outro, né, nem que fosse emprestado, nem usar, até usar um pouco do crédito que ainda tinha um pouquinho do meu cartão de crédito, né, que era eu fiz uma reserva pela Azul, né, de Lisboa até, eh São Paulo, né, e eu descobri que, sim, eu fiz uma reserva, mas só pode ser usado em 24 horas, você tem que chegar lá e pagar. Não importa se você vai viajar daqui a um mês, um ano, não importa, né. Aí, conversando com a menina da companhia, disse: "Olha, se você botar algum valor ali, o sistema, compreende que você, tá no caminho, né". Aí, eu pus 200, reais, né, que eu estava negociando, que em Portugal eu pude negociar no Brasil, na compra aqui, que de uma passagem que custava 2.600 e pouco, enfim, eu pude dar 200 reais para fazer a reserva, né, e teria que completar o restante uma semana antes da viagem marcada. Então eu fui e fiz isso e reservei, né. Mas eu não tinha esses 200, tive que pedir emprestado de um amigo meu no Brasil, para ele usar o cartão de crédito dele, né, para poder, fazer essa coisa, porque eu não podia usar mais meu cartão de crédito, porque ele já tinha estourado tudo, né. Aí, o que que eu fiz? Fiz isso, e eles perguntaram, quando nessa reunião que eu tive, eu disse: "Olha, o valor da passagem estava dando em torno de 450, mais ou menos, né, euros, né, e que eu tinha feito a reserva", enfim, ela, combinou num novo encontro e, falou com o presidente aprovou a ajuda, né, e o presidente da organização, né. Porque uma coisa interessante, em Portugal, por exemplo, assistência social não é como no CRAS ou ligado à segurança social direto aqui, né. São organizações não governamentais que fazem parceria com o governo, né. E essas organizações é que praticamente faz o serviço quase todo por fora, né. E, é uma organização, tem um presidente, tem os diretores, essa coisa toda. Aí foi o caso que ela, da assistente social, falou, né, com o presidente aprovou, tentar me ajudar, mas só isso, né, enfim. Aí eu tentamos, negociar com já a reserva feita para que seria 20 dias depois, né? E quando eles tentaram pagar a passagem, pelo cartão de crédito aqui no Brasil, houve um conflito
entre cartão de crédito de lá, as exigências que eles fizeram, porque é uma empresa, eles queriam uma espécie de um recibo, um documento provando que estava sendo pago. Foi bastante complexo. A princípio foi liberado, né? Eu estava feliz da vida e depois, horas depois, simplesmente a companhia cancelou. Eu falei, ai meu Deus do céu, como é que eu faço? Jurava que no dia 12 de fevereiro eu estaria embarcando para o Brasil, né? E a moral da história aí eu falei, será que o pessoal vai ter paciência de usar novamente? Foi o seguinte, foi descontado no cartão, só que levaria alguns dias para voltar, né? Porque quando foi aprovado a passagem, eles retiraram o dinheiro da conta do presidente, que foi na conta do presidente, né? E aí ele disse, olha, não posso fazer nada, o dinheiro não voltou, já está considerado pago, e ele já estava aborrecido também, e eu falei, caramba, estou ferrado, se não demorar muito tempo, vai bagunçar tudo, né? Bom, só que eu tive muita sorte, é que é o seguinte, o que aconteceu, o dinheiro voltou para a conta do presidente. Aí houve uma nova reunião, aí resolveram irem lá comigo no aeroporto de Lisboa, direto na Azul, e lá nós fechamos, compramos a passagem, eu já peguei a passagem, e no outro dia, eu viajei no outro dia, em vez de dia 12, viajei no dia 13, né? E, enfim, mas olha, foi assim, por pouco que eu não perdia essa ajuda. Esse pessoal, curioso é o seguinte, eu vi nessa organização uma coisa espetacular. Chegava cedinho lá, né, de manhã, o pessoal, assim, é um grupo de portugueses que eu nunca tinha visto no convencional. Todo mundo alegre, feliz, bom dia, boa tarde, aquela coisa toda, como se fossem amigos, né? Eu falei, nossa, que energia boa, positiva, o presidente, todo mundo se relacionando, né? E eu vi um outro lado de português que eu não tinha visto antes, que eu só via o não, não, é difícil, é impossível, é isso, aquilo, aquela frieza nesse sentido. E ali nessa organização, né, eu vi que não, tem muita gente boa, muita gente super preocupada com o outro, querendo realmente ajudar. E se não fosse essa organização, eu não poderia jamais estar aqui no Brasil. Olha, claro, eu digo em níveis de ajuda, né? Então, vamos dizer assim, eu agradeço todos os dias a Deus por ter tido esse benefício, entendeu? Eu estou grato de coração a esse pessoal, que quando eu cheguei no Brasil, eu vi que eu estava super mal na área de saúde, né? Que eu vou contar já no outro podcast que eu vou falar sobre isso, vocês vão entender o perigo de vida que eu estava correndo. Se eu ficasse lá, acho que mais um mês ou 2 meses, nem sei. Talvez ficasse por lá definitivamente, né? Então, essa foi assim a minha história, a minha dificuldade que eu vivi em Portugal. Durante essa passagem eu fiz 13 documentários mostrando as praias, os locais, os restaurantes. Teve muitos bons momentos, né? Mas não totalmente ruim, foi uma escola. Na realidade é o seguinte, Portugal para mim foi uma escola de vida, porque eu acredito que nada acontece por acaso e tudo tem uma razão de ser, né? Eu estou aqui nesse planeta para evoluir como todos os outros seres humanos, né? E a gente tem que ter fé, tem que ter foco, tem que ter persistência, tem que acreditar que a gente merece uma qualidade de vida que a gente busca. Se não dá certo de um jeito, sempre um outro jeito aparecerá. Sempre terá uma outra situação
e esse pensamento meu, bom, tudo bem, foi difícil, o que que eu posso aprender com isso, né? Então é essa a minha filosofia de vida, né? O que que eu posso aprender para melhorar a minha qualidade de vida? Que o que parece que foi ruim, não foi ruim, foi bom. Que teve várias situações, os amigos que me ajudaram, as pessoas que eu conheci, o país, enfim, a situação da Europa, hoje, o mundo, né? A minha recomendação pessoal, pessoa com a idade que eu tenho, com pouco capital, ser aventureiro, pode ser. Tem um que, dependendo do apego que a pessoa tem, ela pode ser. Mas hoje a situação está muito difícil, né? Não tá, em 1983, que eu saí cruzando a América, o Canadá, mochila nas costas, dedão na estrada, era uma outra época, né? Um outro mundo, né? Onde não existia tanta violência, tanto medo, né? Tanta manipulação do capital, e nada muito humano, né? Hoje a situação, muitos conflitos bélicos, de guerras, e o planeta em si hoje está numa fase de transição, né? Eu diria assim, né? Enfim, então não foi um tempo perdido. Eu espero que todas essas minhas informações ajude alguém a repensar se está querendo emigrar para qualquer um outro país, né? Se for para Portugal, primeira coisa é entrar em contato com o consulado português, ter condições de que você quer ir como trabalhador, você quer ir como turista, você quer, enfim, sair tudo bem claro, bem documentado, tentar a aventura para ficar ilegal, sai fora. Porque o mundo hoje não está para esse tipo de experiência. Como disse, eu entendo que cada um tem sua própria vida, seu próprio destino, tá? Pode ser que para uma pessoa ou outras pessoas podem dar certo, né? Mas tudo tem um preço a pagar. Essa questão é essa, né? Será que você está preparado para isso? Essa que é a questão. Bom, eu agradeço mais uma vez esse tempo que vocês ficaram comigo acompanhando a minha história, né? Eu, como disse, vou fazer um documentário sobre a minha chegada no Brasil e o atendimento médico pelo sistema SUS. Foi espetacular. Vou contar nesse documentário o que, que aconteceu, é onde eu estou. Eu não queria ficar nas montanhas, eu queria ir para a praia, mas acabou que o universo me trouxe novamente para as montanhas e nesse sentido foi uma benção. Eu agradeço de coração. Muito bom, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês continuem assistindo meus próximos documentários, ok? Obrigado. Até breve.